Você já parou para considerar que criar pode ser a melhor solução para você? Veja bem, não estou falando que é a única opção, mas pode ser a melhor opção para você. Pessoal, por que eu tô batendo nessa tecla aqui nesse vídeo, né? Por que eu tô falando disso? Eu canso de ver pessoas batendo cabeça em subempregos, elas correm atrás de formação, faz uma pós-graduação, faz um curso de idioma e tudo isso é tempo e dinheiro, né? Não tô falando que é dinheiro jogado fora, que eu acredito que não seja. Só que quando essa pessoa vai para o mercado de trabalho, ela se depara com uma realidade que não foi dita para ela, né? Eu vou, eu vou citar exemplos dos quais eu já vi, que e vocês também já devem ter visto aí, que a pessoa ela se formou, ficou anos estudando, né? Ficou anos estudando, procurando emprego, fazendo estágio não remunerado, teve pressão dentro de casa para fazer o curso, depois para arrumar o trabalho. E quando ela chega lá, o salário não é tão compatível com o esforço que ela teve. É um salário que a gente precisa mandar real aqui, que se, por exemplo, você vender coxinha na rua, você vender brigadeiro na rua, de porta a porta, você consegue fazer até mais. Saca? Volto a dizer, eu não acho o modelo de faculdade, você fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu não acho que isso é ruim, eu não sou contra, tá? Por mim tá tudo ok. Agora, tá acontecendo, já tá acontecendo, isso não só no Brasil, mas em muitos países, que as pessoas se formam e quando elas vão aplicar para aquela área que elas escolheram, né, área de formação, às vezes não consegue o emprego na área por diversos motivos, ou então quando consegue o salário não é tão bom, mesmo tendo muita responsabilidade. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa ela vai trabalhar de outra coisa. Às vezes ela é um CLT em outra área que é totalmente oposto daquilo que ela estudou. Às vezes ela vira autônoma, começa começa a vender doce, começa a vender coxinha, pastel, começa a vender bijuterias, vira motorista de aplicativo, que é coisa que eu já falei aqui em outros vídeos, né? E elas falam, cara, o que eu ganhava lá no meu trabalho não é o que eu ganho aqui. Ou então, tipo, aqui o ganho é o mesmo, só que se eu tivesse começado aqui antes, eu não teria gastado 4, 8, às vezes 10 anos me preparando, pagando mensalidade de faculdade, gastando com alimentação, que é tudo isso é grana, né? Gastando com livros, gastando com o que mais? As DPs, né? Que às vezes os alunos pegam, que faz parte do jogo, que aí é onde as universidades enriquecem, né? Às vezes não. Às vezes a pessoa, ela fez faculdade numa pública, né? Na qual ela não tem gasto com mensalidade. O gasto dela maior vai ser com o tempo mesmo. E ela consegue, né, o emprego na área que ela quer e ela é muito feliz com isso, ok. Só que isso está cada vez menos, está cada vez mais difícil isso acontecer. Então, diante desse cenário, diante de uma economia de uma moeda fraca, diante de tanta dificuldade, criar conteúdo está sendo uma boa alternativa, está sendo uma boa saída para isso. Por quê? Você pode fazer como eu estou fazendo. Eu tô com o meu celular, eu tenho um tripézinho simples aqui. Eu tenho um tripézinho meio safado, que inclusive eu preciso comprar outro, eu vou comprar outro. E eu pego, ligo a câmera e gravo e falo o que eu tenho que falar, né? Agora, gente, isso tudo é fácil? É do dia pra noite você vai ter resultado? É do dia pra noite você vai ter grana? Não, não é. Eu mesmo tô gravando aqui pra você e eu não tenho nenhum ganho financeiro com isso. O meu ganho financeiro é com o quê? Eu ganho com aprendizado, posicionamento, comunicação, eu melhoro minha comunicação, minha fala, minha postura,
meu posicionamento, o jeito que eu vou fazer um post na rede social, tudo isso. Mas financeiramente eu ainda não tô tendo ganho nenhum. Mas é porque é um processo, é a longo prazo. E é onde muita gente também não tem paciência. Porque o que eu também entendo, você se coloca no lugar de uma pessoa dessa. O cara estudou por anos, fez prova, perdeu noite de sono, porque às vezes tinha que trabalhar no outro dia cedo, trabalhava o dia todo, às vezes até deixou de ir pra academia, pra ir pra aula à noite, e quando veio a formação, o resultado não é aquilo que falaram para ele que seria. Então bate uma frustração. Quando a pessoa começa outro projeto, é natural que ela queira resultado um pouco mais rápido, né? Senão ela vai achar que também aquilo é uma mentira. Só que é aí que tá. O jogo da internet, ele é de longo prazo. Não adianta. Eu comecei o meu canal no fim do ano passado. Se você olhar os meus vídeos, você vai ver que eu acho que os 3 primeiros vídeos foram gravados em dezembro. Dezembro de 25. Só agora, em 2026, que eu comecei a pegar mais firme no canal. Gente, eu só vou conseguir realmente fazer uma grana legal com o meu canal. Cara, eu não tô colocando prazo, mas eu imagino que daqui uns 2 anos. Quando eu falo não tô colocando prazo, é que eu não tenho pressa. Por quê? Eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aplicar. E o mais legal de criar conteúdo é que eu posso ser eu. Entendeu? Eu tô aqui gravando, falando pra você aquilo que eu penso. E eu aprendo, eu me divirto. Quando a pessoa comenta no meu vídeo, eu fico feliz, porque ela tirou um tempo do dia dela para me assistir. Se o meu vídeo não for bom, você não vai me assistir, né? Isso é fato. Por isso que eu falo a importância da comunicação. É muito importante a comunicação. Se a comunicação for boa, você vai ter audiência. Se não for boa, não vai ter audiência. Voltando aqui, por que também eu acho interessante que você criar conteúdo é uma boa saída para você que está frustrado com o mercado tradicional, está frustrado porque te falaram uma coisa, sendo que não é bem aquilo na prática, na grande maioria dos casos, né? No mercado digital, você tem possibilidade de ganhar em dólar, de ganhar em euro. Você pode trabalhar de qualquer lugar. Então imagina, não é a minha realidade ainda, mas tem muitos criadores que já grava vídeos há 4, 5 anos e que o cara, ele mora no Brasil, mas ele ganha em dólar. Às vezes ele presta serviço para esses clientes, para clientes gringos, e os caras pagam ele em dólar. E às vezes o serviço dele é só editar vídeo. Às vezes o serviço dele é só fazer uma propaganda de copyright, que é texto, entendeu? Às vezes o perfil, às vezes a função desse criador, ele tem que ser um gestor de tráfego que ele atrai leads. O que é leads? Clientes. Ele tem que trazer clientes para essas empresas. E você vê, dá para fazer isso sem ter faculdade. Ninguém tá falando que a faculdade é ruim, tá, gente? Mas eu tô falando, já tá acontecendo. E tá sendo pouco falado. Hoje é mais comentado, mas ainda eu acho que poderia ter mais destaque isso, né? Tem muitos casos que eu já vi que o cara mora no Brasil, tem clientes pra fora, um dos clientes dele é dono de empresa, né? Seja nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E o papel dele é, através de e-mails, newsletters, né? Lista de e-mails, atrair cliente para aquela empresa. E ele é pago por isso. É pago em dólar, é pago em euro. Então aqui você já vê uma diferença, né? Você já vê uma diferença nesse mercado. Que a pessoa, ela trabalha gravando vídeos, trabalha criando para internet, ela faz um trabalho bom, faz um trabalho sério, e ela já tem ganhos. Ela tem ganhos em outras moedas. Outra coisa, ela não depende do espaço físico para trabalhar. Ela pode trabalhar de qualquer lugar. Então você imagina, você pode fazer uma viagem, né? E você tá em outro país, você pega, abre o seu notebook, o seu celular e você trabalha, né? De um hotel, né? Você tem um parente que mora em outro lugar, você pode trabalhar de lá, isso não afeta o seu serviço, né? Isso é muito bom, é outra vantagem. Outra coisa,
que é algo que muita gente não se toca ainda. Você não tem um chefe, não tem ninguém acima de você. É claro que, se um cliente te contratar e você não fizer aquilo que ele te pediu, da maneira que ele pediu, se ele não gostar, ele dispensa o seu serviço. Mas quando você deixa bem claro a sua postura, a sua maneira de trabalhar, o cliente que querer te contratar, querer o seu serviço, ele vai se adaptar àquilo que você está pedindo. Ele não vai fugir muito disso, né? Então é tudo conversado, dá para negociar. Você pode fazer seus próprios horários, você não precisa acordar cedo, você tem autonomia para falar daquilo que você quiser. Eu confesso para você, eu não recomendo que você se posicione politicamente, né? Porque pode te trazer problemas, né? Você pode ser, né, cancelado, enfim. Não quero muito entrar nisso. Então, se quiser entrar, tudo bem também, tá? Até porque o canal vai ser seu, né? Aí você faz aquilo que você quiser. Você pode vender serviço, você pode vender produtos. Você pode simplesmente se cadastrar na Hotmart e você vender um curso por lá. Isso é muito fácil e é escalável. Ou seja, você já teria uma outra fonte de renda pela internet. Você grava os vídeos, né? Tem a monetização, o AdSense, né? E você vendendo os cursos à parte é outra fonte de renda. Você entende que a coisa vai escalando, você vai fazendo, você vai ficando mais conhecido, as pessoas vão querendo mais você, lá ele, né? As pessoas vão querendo mais os seus serviços, vão querer aprender com você. E quando você vende uma habilidade que é rara do mercado, a pessoa fala, cara, eu quero pagar por isso, eu quero pagar para aprender com você. Se você souber vender, a pessoa quer aprender a vender com você e ela vai pagar por isso. Se você quer aprender a melhorar texto, que é o caso de copy, né? Copyright, a pessoa vai querer aprender com você, ela vai pagar por isso. A pessoa quer melhorar os anúncios dela, ela vê que você sabe fazer um bom anúncio, ela vai querer aprender com você, ela vai perguntar, meu, quanto que você cobra? Isso é muito comum do mercado tradicional. Agora, você não vai ter resultado do dia para noite. Você tem que se posicionar, você tem que ter uma rede social trabalhada, tem que estar chamativa, tem que estar bonita, né? Você tem que ser uma pessoa prestativa. Você tem que ter o domínio da língua portuguesa. Sim, tem que ter o domínio da língua portuguesa. Você vai escrever tudo errado? Você não vai ter resultado. Vai trabalhar para gringos, para clientes gringos, para você ganhar em dólar, ganhar em euro? Cara, inglês. Você vai ter que ter o inglês. Então percebe que é um conjunto de habilidades que você precisa ter para você ter resultado e que não é do dia para noite. Por outro lado, né, ponto e vírgula, você não precisa fazer uma faculdade. E você precisa trabalhar bem. Outra coisa, não foque em fazer tudo de uma vez. Não adianta nada você sair daqui desse vídeo e você abrir uma aba de tráfego, para você querer aprender tráfego pago, tráfego orgânico, abrir uma outra aba no seu celular ou notebook, enfim, querer falar sobre como fala? Criação de site, né? Você abrir uma outra aba e querer ver edição de vídeo. Se você querer fazer tudo de uma vez, não vai dar certo. Tem que ser ali, um passo a passo. Pega uma habilidade da qual você se identifica, estuda ela e trabalha ela. Meu exemplo, o que eu estou fazendo agora? A minha habilidade é a única coisa que eu estou fazendo. Eu não vendo nada. Eu não trabalho anúncio. Minha única habilidade é gravar, é criar conteúdo. É isso que eu quero ser. Eu quero ser um criador de conteúdo. Eu já sou um criador de conteúdo. Eu tô aqui gravando falando pra você. Eu só não sou remunerado por isso ainda. E tá tudo bem. É do jogo. Comecei agora. Entendeu? Então, se você quer começar a entrar nesse mundo, entender como que funciona o jogo da internet, os benefícios que isso tem e que a conta fecha no longo prazo, quando você entender isso, é um caminho sem volta. Você vai querer fazer. Você vai sofrer hate, vai ser alvo de piada,
vai bater timidez, o seu primeiro vídeo não vai ser bom. Se você olhar o meu primeiro vídeo, é totalmente diferente desse. O jeito que eu tô falando, o jeito que eu tô me expressando é muito diferente desse. Agora tá muito melhor a minha comunicação. E eu penso o seguinte, o meu melhor vídeo é sempre o próximo. Eu não espero a hora certa pra gravar. Eu venho com o assunto e gravo. Você vê que nem nicho eu tenho. De momento. Entendeu? Então, galera, pega uma coisa e faça. Foca. Também, claro, não vai ser um cabeção de aprendi uma coisa nova, vou ganhar no longo prazo, vou pedir as contas do meu trabalho amanhã. Não, não é assim, porque senão você vai se frustrar, né? E aí você vai vir aqui me xingar depois. Vamos combinar uma coisa aqui para ficar mais fácil. Você só vai largar o seu emprego CLT, mesmo frustrado, você vai ficar lá. Você só vai sair desse emprego quando o seu trabalho na internet já estiver te dando um resultado por pelo menos uns 3 meses, no mínimo. O recomendado é até um pouco mais que isso, mas o mínimo pelo menos uns 3 meses. Beleza, então eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, vamos debater. Fico por aqui, até mais e valeu!